Quando Deus quebra o orgulho e impõe os limites dos homens, como nós nos comportamos? Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário. Para você que é da tarde, boa tarde. Para você que é da noite, boa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro com a palavra, um encontro com a transformação. Estamos aqui nesta semana, nesses dias, trabalhando sobre as pragas do Egito e entendendo o que Deus quer revelar sobre nós, o que nós precisamos nos desprender, quais as idolatrias nós temos colocado em nosso coração. Já quero convidar você, junto comigo, a fechar os olhos e chamar o Espírito Santo a acessar o nosso mais íntimo. Ele só entra se você der acesso. Então use a sua boca nessa hora e dê acesso a Ele aí. Pai soberano, poderoso, Jesus Cristo, eu creio, Pai, na Tua santa presença, porque eu sei que esse é o Teu desejo. E nós temos esse encontro marcado todos os dias e o Senhor não falha em nenhum deles. Obrigada, Pai, por ser tão generoso, por ser tão bom, por ser tão justo e verdadeiro. Tuas mãos, ó Pai, eu quero entregar a direção desse devocional, da palavra, que o Senhor venha nos ministrar, Senhor, que o Senhor venha hoje arrancar de nós mais um ídolo da nossa vida, Pai. Que estamos aqui aprendendo todos os dias sobre o que não devemos fazer, sobre dependermos do Senhor. Obrigada, meu Pai, que hoje haja um mover do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gente, livro de Êxodo 8, do 16 ao 19. Hoje eu vou ler completo, porque é pequeno. Então, já quero fazer essa leitura com você para que a gente possa entrar aqui no assunto de uma vez. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra. E ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim, havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido. E ele não os ouviu conforme o Senhor havia dito. Gente, isso aqui pra mim é muito difícil falar, porque eu era uma pessoa muito piolenta quando eu era nova. Eu tenho pavor de piolho. Pavor. Pra mim, com a minha cabeça coçando já é piolho, porque assim, eu tive muito piolho quando era criança. Minha cabeça enchia de ferida, um negócio terrível. E pra gente entender aqui, para o Egito, isso aqui vai além de um simples bichinho que morde. Ele é nojento e a gente sabe disso. E aí, talvez você não saiba, mas os egípcios, eles raspavam a cabeça. Isso todo mundo sabe, que a gente assiste filme, novela, tanta coisa aí, né, que sempre mostra os egípcios carecas e aquelas mulheres usando as perucas. E era exatamente para não ter piolhos. Olha que coisa aqui tremenda. Para não ter piolhos, eles raspavam as cabeças. Eles ficavam careca porque eles tinham nojo de piolho. O piolho representava a impureza. O piolho representava a contaminação. E é interessante que os sacerdotes que serviam ao faraó, eles faziam uma purificação extrema neles. Eles não podiam ter nenhuma impureza para servir os deuses. E olha o que Deus faz aqui. Isso é muito interessante. Eles faziam o tempo inteiro assim essa purificação, os sacerdotes. E todo o resto do Egito raspava a cabeça para não pegar piolho. E aí o versículo 17, eu vou ler novamente para que você veja. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens
e no gado. Todo o pó da terra, escute isso, todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do... Gente, me arrepiou. Me arrepio com as rãs e me arrepio com os piolhos. Gente, areia. Tem como contar a quantidade de pó de areia? Tem como? Toda a terra do Egito se tornou em piolho. Você tem noção disso? A gente mata um piolho, já é nojento. Imagina você pisando no chão e só ter piolho. Gente, isso é terrível. Me desculpe as feições aqui, mas eu passei por coisas terríveis na infância por causa de piolho. Muita ferida na cabeça, muita sensação horrível. E assim, eu não consigo nem imaginar. E é interessante que se eles tinham esse repúdio todo, agora imagine toda a terra se tornando piolho. Esse é o nosso Deus. Deus quebra o orgulho do povo do Egito. Deus quebra a espiritualidade vazia, hipócrita dos sacerdotes. Eles não tinham como se purificar. Toda a terra estava cheia de piolho. Aonde eles pisassem, era piolho. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. E olha que mais interessante, é que eles tentaram fazer também. As outras pragas, gente, até aqui, eles tinham conseguido replicar. As rãs, o Nilo, eles tinham conseguido replicar. Só que quando chega aqui, eles não conseguem. Eles tentam, mas não conseguem. E eles são obrigados a declarar que foi o dedo de Deus. Gente, os sacerdotes das divindades declararam que foi o dedo de Deus, que nenhum outro poderia fazer isso. Ei, Deus nos formou do pó da terra, Ele forma o que Ele quiser do pó da terra. Tá entendendo isso? Ele transforma o que Ele quiser do pó da terra, gente. Ele faz o que Ele quiser com o pó da terra. E esses homens tiveram que declarar isso. Mas sabe o que é mais interessante? Que Faraó endurece o coração. Faraó fica com raiva. E aí é onde entra eu e você. Eu e você. O que é que nós estamos deixando corromper o nosso coração? O que é que nós estamos permitindo que torne o nosso coração como de pedra? Assim como foi o de Faraó, trancado, travado. Que os sinais estão acontecendo, que as coisas estão acontecendo e você continua trancado, travado, sem deixar Deus acessar. O que mais falta acontecer na sua vida para você entender os sinais de Deus te chamando, te convidando a um despertar espiritual. O que mais precisa acontecer para que você entenda que Deus é soberano? Ei, Ele pegou o pó e transformou em piolho. Ele pegou algo que parece ser invisível, cada grãozinho de areia, e transformou em piolho. Esse é o Deus soberano que nós temos, que Ele faz do mínimo grandes coisas. Ele quebra orgulho de grandes com o mínimo, grãozinhos de areia. Quem iria imaginar isso? Que o sacerdote do Egito, do grande Egito, dos grandes templos às divindades, iriam cair por causa de um pó, por causa de areia, por causa de piolhos. Não foi por causa disso, foi por causa de Deus, que é poderoso e soberano. Amém? Gente, para que a gente possa olhar para dentro de nós, nós precisamos nos perguntar: Deus, Ele é poderoso a tocar até nas coisas pequenas. A gente precisa parar de achar que o pecadinho, a maniazinha, não vai fazer mal. Faz, e faz muito. Deus, Ele nos mostra que não tem orgulho, não tem achismo, não tem superioridade
que mude a trajetória da salvação. E quando eu digo isso, eu digo em relação a muitos que se sentem superior, e os pequeninos não vão cair por causa deles. Deus não vai deixar de salvar um pobre aquebrantado para salvar um rico soberbo. E era exatamente esse o chamado que Deus estava trazendo para o povo. Eles raspavam a cabeça para não se contaminarem com piolho, enquanto os outros pegavam piolho. Eles queriam ser intocáveis, eles queriam ser, mas Deus mostra quem é que manda, quem é que faz e o que o obedece. Sabe, o orgulho pode nos impedir de viver tantas coisas. Deus já revelou tantas coisas sobre mim e sobre você, mas corações endurecidos, orgulhosos, acabam perdendo de viver isso. Não seja você essa pessoa. Liberte-se hoje desse Deus agir. Ver Deus agir não transforma ninguém. Se render a Ele, sim. Hoje é dia de você se render. Sabe, às vezes você fica só olhando Deus agindo na vida do irmão. Deus agindo, Deus agindo. Sabe, você faz uma oração e você ouve a resposta de Deus. É um chamado de Deus para você, mas você não dá acesso. Você não dá acesso, você não se rende. E aí as coisas vão piorando, vão estreitando e de repente quando você olha, saiu do controle. Então não deixe isso acontecer mais. Não deixe mais isso acontecer. Seja livre. Permita-se ser livre. Amém? Até quando você vai continuar resistindo? Eu vou deixar essa pergunta para você. Até quando você vai continuar resistindo ou vai se render ao que Deus já está te mostrando? Isaías nos fala que Deus ele quer colocar em nós um coração de carne. Os corações que ainda estão endurecidos, Deus quer trocar por um coração de carne e fazer grandes coisas através dessa vida. Então que hoje você permita que o Senhor acesse o seu coração e te conceda essa graça. Amém? Então, que esses piolhos tão repugnantes que são, possa te ensinar sobre um Deus que vê tudo, que sabe de tudo e que faz do mínimo grande e que faz de um pó grandes coisas, inclusive eu e você. Amém? Você já sabe o que fazer, curta, compartilhe esse vídeo, envie para alguém, se fez sentido para você, vai fazer para alguém também, compartilhe, comente, me ajude. Amém? Senhor, eu quero apresentar a vida dessa pessoa. Eu quero entregá-la em tuas mãos, Pai. Eu não sei quais as necessidades, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Então, coloco ela em tuas mãos, ó Deus, para que seja feita a tua vontade. Mas eu peço também, Senhor, que ela venha ser fortalecida no Senhor. Que ela possa encontrar, através de cada devocional desse, uma resposta. Que ela possa encontrar, de fato, uma transformação, um avivar do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não seja a minha vontade, mas a tua, para todo sempre. Amém. É isso, gente. Fica com Deus. Eu espero você aqui amanhã. Amanhã temos uma outra praga, gente. Uhul! As moscas. Só tá sendo assim uma sequência, né? Deus, ele sabe o que faz. Mas vamos aprender sobre o que a mosca se revela a nós. Tchau, tchau. Te encontro aqui amanhã.